Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha na internet. Mais uma tarde da nossa atividade de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo e Passes. O capítulo de hoje, Zé vai expor para nós, é o capítulo 21, haverá falsos profetas. Se vocês gostarem, já gostaram de outras atividades que vocês assistiram em casa, o pessoal que está aqui presente, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com as demais pessoas, com os demais amigos, né? O conteúdo de hoje, tantos outros, pode fazer uma grande diferença na vida de alguém e, ao mesmo tempo, ajuda na divulgação e na maior visibilidade para a doutrina espírita, certo? Então, interajam com a gente por meio das redes sociais. Pede para você. Procurem, então, se concentrar, se tranquilizar, encontrar dentro de vocês um sinal de abertura para que novas respostas cheguem, nós nos ajudando na nossa trajetória, nos ajudar e a as dificuldades que tenha bom ânimo sempre. Bem? Então, uma boa atividade para todos nós. Boa tarde a todos vocês que encontram aqui, né? Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente. Para nós podermos entender o conteúdo, né, de hoje, depois eu vou entrar na origem dessa frase, na onde ela se encontra. Nós vamos reportar, e vocês vão ver que tem uma relação direta e apropriada, ao que foi tratado na semana passada, e que tem por título Trabalhadores da Última Hora. Né? Isso é uma referência de Jesus, porque ele sempre usava referências aos costumes, às características hebraicas, para que o hebreu pudesse entender. E o que a gente faz aqui é exatamente a mesma coisa. A gente faz uma transição entre os costumes da sociedade hebraica e os nossos costumes, vendo que os fundamentos por eles lá colocados podem ser aplicados de forma plena também a nós. Né? Então ele falava lá sobre a jornada de trabalho do hebreu, que começava com o raiar do sol, né, quando o dia fluía, terminava, vinham os primeiros raios solares, permitia ver, permitia que se fosse a lavoura trabalhar. E terminava também exatamente pela mesma razão. Quando os raios solares começavam a declinar, começava a aparecer à noite, né, final, o entardecer, e a condição de trabalho também cessava. Então isso dava mais ou menos um período, se a gente fizer as contas aí, né, que vai começar a trabalhar umas 6 horas e vai trabalhar e terminar a trabalhar umas 6 horas, também dá um período de 12 horas. E a referência que ele faz lá dentro é de 12 horas. E a referência do título do capítulo é a última parte, a última hora dessas 12 horas, ou seja, quando o sol está declinando, e já se cumpriu toda a jornada de trabalho do dia. Ele faz relação com isso, com o desenvolvimento da compreensão dos seres dentro da jornada evolutiva de ciclos de compreensão. Tá? Quando vocês hoje ouvem falar, está muito divulgado, muito falado isso da transição planetária, transição, a palavra transição significa passar de um estado para outro. Planetária é porque é do planeta. Então o planeta está passando de um estado para outro. Também vocês ouvem falar muitas vezes, né, que a Terra é um planeta de expiação e de prova, né, e ele está mudando desse estado de expiação e de prova para um de regeneração. E quando a gente estuda dentro da doutrina espírita,
as definições, isso eu não quero me estender muito, mas senão não dá para a gente entender, é que expiação e prova, a característica é o primitivismo. Tá? E a figura conhecida por nós, que associa ao primitivismo, é a figura do mal. Então, o mal, na realidade, é uma figura alegórica, né, simbológica, que foi criado em relação à inconsistência comportamental dos seres, que não têm maturidade emocional evolutiva. Tá? Por isso que Jesus, quando está na cruz, lá a gente custa entender isso, até entender esse sentido disso. Ele está lá, flagelado, né? Foi perseguido, foi abandonado, houve um julgamento político, houve uma manobra dos fariseus para tirar ele do contexto. O povo que o seguia e que queria benefício o abandonou, trocou por Barrabás. Foi uma questão de uma acepção política. Né? Barrabás era um símbolo de alguém preso por ação política, porque era um revolucionário. Judas tinha feito o mesmo processo. E quando ele usa aquela frase, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele está se referindo a todos esses fatos, a todos esses comportamentos que ilustram, em variadas maneiras, né, o primitivismo comportamental das criaturas. Os apóstolos fugiram por medo. Tinham medo de serem presos e passarem por medo. Né? Judas faz o que faz, pensando em usar ele como um ícone de uma revolução social e libertar o povo hebreu. Tanto que quando cai em si, o que ele faz? Ele se suicida. Tá? E as demais situações, né, estão todas associadas a comportamento humano. Primitivos. Por quê? Porque são inseguros, são incompletos. Então, essa frase ilustra isso. Né, da parte da visão dele em relação a isso. E a característica do planeta, durante essa jornada de tempo que nós temos vivido até os dias atuais que estão se encerrando, vão se encerrar daqui a algumas décadas, exatamente, que nada não é de um dia para outro. A gente tinha essas ideias, né? Que no dia 31 de dezembro do ano 2000 ia acontecer alguma coisa. E nasceu o 1º de janeiro de 2001 e não aconteceu nada. Porque as coisas são progressivamente em faixas de tempo, né? E não em momentos. E nós estamos vivendo uma transição de faixa. Está se criando uma faixa de quase 2000 anos para começar uma outra. Então, essa característica do primitivismo, que é a figura do mal, esse comportamento imaturo, agressivo, porque é defensivo, soberbo, muitas vezes, porque nada tem e depende de que os outros digam que tem, ou do glamour dos outros, do temor dos outros, porque senão a gente não se acha coisa nenhuma. Se vocês olharem para dentro de vocês, eu estou falando para todo mundo, vocês veem que nós temos parcelas desse tipo de coisa, uns mais, outros menos, mas temos. Nós somos muito dependentes ainda dessas situações todas. Só que nesse momento, isso que nós estamos falando, e estamos falando porque o ambiente é propício, porque vocês que estão aqui presentes e vocês que estão me acompanhando aí à distância, têm capacidade de entender lucidamente tudo isso que eu estou falando, porque é lógico. Né? E é referendado pelos fatos, tanto os fatos históricos que eu estou narrando, como os fatos do comportamento social atual e os nossos próprios. Se nós formos honestos e verdadeiros e olhar para dentro de nós e ver realmente que nós temos parcela de comportamento, e olhando a sociedade a gente vê isso de uma forma geral. Só que nós estamos tendo a capacidade de compreender. E na medida que a gente vai compreendendo isso, mais a miúde, mais detalhadamente, a gente não vai conseguindo sustentar mais isso por muito tempo. A gente repete os erros. Dentro da instituição espírita acontece. Né? Gera uma crise. E isso, a crise é um pouco fraca. Mas na medida que a gente vai avançando e vai repetindo os erros, as crises vão aumentando. Essas crises são em função do nosso estado de amadurecimento, né, que geram, por compreensão, a crise. E que é a grande solução para o primitivismo. Ou seja, a evolução é o remédio natural estabelecido pela vida, que é a expressão de Deus, da solução dessa nossa contingência de desenvolvimento. Então, quando Jesus falava disso, há 2000 anos atrás, ele estava falando de uma coisa que na hora ninguém deu em bola, que criou homilias, que foi distorções de interpretação, que nós escutávamos e não conseguíamos compreender, mas tínhamos que substituir por rituais de comportamento, e que nos levavam a substituir essas
grandes verdades, esses grandes ensinamentos que falavam do nosso interior e não de nada externo, por comportamentos externos, por cerimônias, por cultos, e que não resolviam nada, nem nos nossos dilemas pessoais internos para conosco mesmo, nem nos nossos dilemas sociais, que são a relação dos nossos dilemas pessoais. Mas hoje nós estamos amadurecendo. E estamos em transição, exatamente, desses valores mais primitivos, muitas vezes repetindo, causando mais problema e mais conflito. Por isso, bem-aventurado o aflito. Tá? E que vai levar, ao longo desse trânsito, ao amadurecimento, à disposição, não mais à negação, à mentira ou à aceitação desses estados de conflito, mas à necessidade de desenvolver condições de substituí-los por elementos, por atitudes, por estruturas mais equilibradas. Então a regeneração, como diz o próprio nome, regenerar é pegar alguma coisa que está lá em algum estado de declínio ou doente e, trabalhando sobre ela, modificá-la, recuperá-la para melhor, trazendo-a, no caso do exemplo que eu estou usando, a saúde. E essa saúde, ela pode ser corpórea, mas como dizia o grego, há quase 4.000 anos atrás, para o corpo ser são, a mente tem que ser sã. Então, na medida em que a gente vai evoluindo, e o espírito, que é representado pela capacidade de pensar, de discernir, que fica mais fácil para a gente entender, mas essa capacidade de pensar e de sentir, ela é gerenciada pelas relações emocionais, do trato que a gente tem da vida. O pensamento é um atributo do espírito, e a característica do pensamento é a característica da natureza dos estados emocionais do espírito. Então, na medida que esse espírito vai florescendo, vai crescendo, os pensamentos vão se tornando mais equilibrados. E isso vai gerando um indivíduo mais são, e como a sociedade é uma associação de indivíduos, a sociedade vai se tornando mais sã também. Nessa trajetória, entre uma coisa e outra, já que é uma faixa, como eu disse para vocês, eu disse que muitas vezes a gente reincide nos erros. Por quê? Por causa da insegurança. Então a gente julga que o transitório, que o efêmero, que a personalidade, que é a nossa forma de apresentação, por nós não termos visão maior, por nós termos criado processos deturpados de interpretação, por nós termos substituído as transformações, as transições internas por cerimônias, e nós termos perdido tempo fazendo isso, e nós só temos isso, a gente quer resistir porque tem medo de não ser capaz de fazer outras coisas. Então se apega violentamente em todas essas coisas. Esse é o capítulo de hoje. Quando a gente lê ali o título do capítulo, Falso Cristo, a gente acha que alguém vai vir, e tem até, tem aquele personagem conhecido aí, o Henry e tantos outros, que tentam fazer esse tipo de coisa, mas a fala aqui colocada por Jesus está falando da natureza, não da individualidade dele, Jesus, que as pessoas querem recompor, mas da função que essa palavra Cristo representa. Essa palavra representa aquele que é um ungido de Deus, ou seja, aquele que vem dar sentido, vem demonstrar as realidades da obra divina. Então, quando ele fala de falso Cristo, ele fala daqueles que falsamente irão tentar explicar, definir e caracterizar a obra divina. E o profeta, que na realidade é um degrau abaixo disso, é aquele que faz esse encaminhamento, também, se não faz esse encaminhamento na direção dessas realidades profundas do espírito, e sim das suas fantasias, das suas ilusões, distorce tudo isso. Como tem acontecido ao longo dos tempos. Por quê? Porque as criaturas, como eu disse para vocês, se enganam. E se enganando, pela insegurança que o próprio engano estabelece, querem enganar os demais a fim de terem uma corte, porque eles são dependentes desta corte. Nós que trabalhamos na atividade espírita
afetiva, lá nas partes mediúnicas, e nos relacionamos com esse mundo espiritual mais imediato, que está aqui na volta, através de intermediários sensíveis, o que nós vemos? Nós vemos isso. Nós vemos uma sociedade pós-morte imediata, que não sai daqui da volta, presa ainda nesses modelos humanos de insegurança. Então, o que é construído lá e o que a gente vê? Um reflexo dessas coisas todas. Então, há estruturação humana, cargos, postos, disputas, mando, tá? Ação de terror para impor domínio. Esse é o famoso baixo mundo espiritual, a figura do mal. E que na medida que a gente vai entendendo a frase de Jesus de forma mais profunda, com maior assertiva de compreensão, a nossa visão e a nossa relação com tudo isso muda. E a gente passa a viver o que ele define: perdoa. Porque, evidentemente, o mal que eles poderiam fazer é um mal residual que existe em nós. Fruto também da nossa ignorância, dos nossos medos, nossos vícios, das nossas culpas. A minha mãe dizia na sua sabedoria que quem não deve, não teme. E é verdade. Tá? Um coração íntegro, dentro do seu limite de evolução, não precisa ser pleno. Tem uma parábola que Jesus usa para exemplificar isso. A parábola dos talentos. Mas tem outras também que fazem a mesma assertiva. Ele classifica as criaturas em estágios de evolução pelo rendimento. Ele fala em 30, 60 e 100. Na parábola dos talentos, por exemplo, ele só condena um indivíduo que, tendo a oportunidade, que é a figura do talento, joga fora. Porque nada desenvolve. E, consequentemente, nada produz e permanece no mesmo estado de conflito. O que rende só 30% dos 100 possíveis, progrediu. O que faz 60%, e ele usa essa figura no final para demonstrar isso, tem a mesma consequência do que faz 100%. Porque ele produziu o que ele poderia. Se ele não produziu 100, é porque ele não tinha condição. Mas ele produziu 60%. Muito mais do que o de 30%, o dobro. E, consequentemente, ele deu um estágio de ganho muito maior. Cada um vai ter no seu patamar. Por isso que numa outra passagem também bíblica diz que é feito mais festa no céu pela vinda de alguém que estava perdido, filho pródigo, do que o retorno do justo. E a gente às vezes não entende essas coisas todas, mas o justo, por ser justo, já tem tudo. O que ele precisa? Nada. Então ele volta, cumprida a sua missão, feliz, tranquilo, não precisa de homenagens. Ele não é deslumbrado, ele não é carente. Então ele não necessita de nada dessas coisas. Seu salário é sua própria natureza. Enquanto que o filho pródigo está despertando, está voltando, está avançando. E quem é equilibrado? Quem não é egocêntrico? Quem não vive, segundo a definição do Livro dos Espíritos, lá na pergunta 918, qual é o maior mal? É o egoísmo, que gera todos os demais. Quem não vive preso nessa cela de si mesmo, consegue entender o que eu estou falando. Todos nós temos parcelas de desenvolvimento disso. Quando a gente vê um evento na televisão, quando a gente vê um evento de qualquer ordem, que não tem relação nenhuma conosco, e a gente se emociona e fica feliz, é sinal que nós já começamos a amadurecer saindo do nosso próprio eu. A intensidade disso, quanto mais isso acontece, significa que nós estamos nos desprendendo dos nossos próprios interesses. Estamos começando a ficar felizes pela humanidade. Quem só vê alegria, acaba com as suas tristezas. Quem só vive nessa direção, mesmo que tenha dificuldades, transforma a alegria dos outros na sua própria. Minimiza seus conflitos. E como dizia o Chico Xavier, todo mundo falava e olhava para ele, que ele tinha uma série de doenças, uma série de dificuldades. Era um homem de um corpo frágil, que sofreu inúmeras injustiças.
E o que ele dizia? Que ele não sofria. E a gente às vezes não entende, mas é por causa disso. A relação do indivíduo com a vida é que determina se ele sofre ou não sofre. O convite espírita é dessa ordem. O convite de Jesus, assertiva, aqui colocada, sobre esses que têm esses enganos, está chegando ao fim. E eu tenho visto isso de forma prática, efetiva, nessa parte espiritual que precede, está no mundo das origens dessas influenciações todas que nós sofremos quando nós estamos na carne. Nunca, mas nunca mesmo, ao longo de esses quase 40 anos de trabalho mediúnico que eu tenho, eu vi tamanho nível de cedência. Os espíritos mais endurecidos na aparência do primeiro trato, dentro deles, gravadas as suas histórias, porque todos nós temos gravado dentro de nós a nossa jornada dentro do tempo. A gente não se lembra. Isso está na parte chamada inconsciente. Tá? A gente estuda isso dentro da doutrina espírita. Tem lá os pontos de conflito em que eles se afastaram, que eles se enganaram, que eles se perderam. E que eles escolheram caminhos equivocados que geraram todos os estados que eles se encontram na atualidade. Mas está lá, guardado dentro dele, esse ponto. E a gente chega lá nesse ponto. E esse ponto é algo que não deu certo, mas que poderia ter florescido na outra direção. Amargurado, envenenado, ele se perdeu. Às vezes isso acontece conosco. E aí, apoiado pela espiritualidade nobre, que muito mais saber domina e sente tudo isso, ele volta àquele momento solene e a perspectiva da esperança de um novo futuro. E Jesus disse que quando isso acontece, esse fragmento, transformação, que a doutrina espírita chama de caridade, porque é um estado íntimo, não é uma ação, começa a preceder, é a base daquilo que um dia vai fulgurar e se desenvolver, que é o amor. E Jesus disse de forma peremptória e exata que o amor cobre a multidão dos pecados. E cobre mesmo. Então nós temos uma trajetória de erros, de equívocos, de enganos, mas são enganos, são descaminhos que nós percorremos e nós voltamos ao caminho. O bom filho que se perdeu ao longo do tempo, o filho pródigo, e voltou. E começa a se desenvolver. E começa a ser novamente o esteio daquilo que a sua criação determinou, a perfeição. Quando nós estudamos a doutrina lá na escala espírita, o que é nos demonstrado nessa escala é que todos os seres vão chegar à plenitude. Por isso não existem demônios. Teria um erro de criação divina e a culpa seria de Deus. E Deus já não seria perfeito. Então não pode existir demônio. Existem interpretações humanas, equivocadas, mitológicas, que era a capacidade de entendimento que se tinha da época. E que se fez, e vocês notem, que é tão primitivo, tão infantil e que nós muitas vezes aceitamos até hoje. A maioria das religiões, as quase totalidades, falam dessas coisas ainda hoje. Inclusive o próprio movimento espírita, quando fala da palavra umbral, as pessoas ficam, e aí se vem um espírito, cuidado com as trevas. Mas por quê? Jesus nos ensinou a amar, não a temer. Jamais temer. Eles não sabem o que fazem de ser, e é verdade. Mas, falar tudo isso, eu vou ler para vocês aonde que está a citação, senão eu não leio, né? Diz assim, você está lá em Mateus, capítulo 24, e é repetido em Marcos, no capítulo 13. Aí os versículos são vários, né? Começa no 4, em Mateus, e começa no 5, em Marcos. Diz assim, e respondendo Jesus, lhes disse, vede, está falando com os apóstolos, vede, não vos engane alguém. Tá? Por quê? Ele está dissertando para eles que ele vai morrer. Ele vai partir. E os apóstolos ficam numa insegurança tamanho de um bonde. Era extremamente dependente. Então estariam frágeis, aceitariam qualquer coisa. Ele, conhecedor,
da natureza humana, né? Sabe desse estado e previne-os a respeito disso. Notem como quando a gente fica órfão de qualquer situação, como nós ficamos frágeis. E a nossa carência faz aceitar qualquer situação. E o nosso discernimento vai pelo esgoto. Então é isso que ele está falando aqui. Ele está falando da necessidade de discernimento. É o fundamento da doutrina espírita. Discernir. Tá? Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome. Em meu nome. Não dizendo da minha individualidade. Por isso que ele não fala do retorno de Jesus, ele fala do Cristo. Tá? Dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tá? E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade. O que é isso? As pessoas se decepcionam. E elas, em vez de se decepcionar com um embusteiro, elas se decepcionam com a ideia. Então, se alguém vem aqui e distorce alguma coisa, e se torna falso, a ideia original, que é nobre, tem culpa disso? Se alguém que é espírita erra, a doutrina perdeu o seu valor? Se alguém que é católico encontra um padre, comete vários erros, e ao longo da história isso sempre aconteceu, a ideia do evangelho contida ali dentro está errada? Porque o sacerdote não é sacerdote, o evangelho morreu? Lutero, que é o pai da reforma, que deu origem aos evangélicos, tá? Se deu conta disso e se insurgiu contra esses comportamentos humanos de negociação que o papado realizava. E cria o aparecimento da reforma protestante, protesto, junto com, né, Calvino, numa outra região, para estabelecer um saneamento. Incrível como a gente volta para as origens dos erros. Né? Então, se nós formos olhando movimentos religiosos, nós vamos ver que em todos eles houve criaturas nobres e houve falsos indivíduos. Não anula os princípios, valores. Porque, na realidade, há terrorismo, porque há ayatolás que distorcem o Alcorão. Os valores ali colocados estão errados? O Alcorão ensina a matar? Não. Mas quem ensina, quem dá voz à natureza do Alcorão, distorce o seu conteúdo. E cria tudo isso que acontece. E assim em todas as áreas. Estes são falsos profetas, falsos cristos de todas as religiões, que adulteraram os conceitos e os conteúdos. E vocês diriam, o que isso tem a ver comigo? Eu diria para dizer para vocês, tem a ver consigo. Porque se alguém olha e vê que tu és um cristão, católico, ou evangélico, ou um espírita, e faz uma comparação entre a natureza dos valores do evangelho e as suas características, não pode gerar uma decepção e uma distorção. Por isso que ele está falando aqui. Por isso que para a gente não se enganar, a gente não pode ficar na superfície da palavra. Ele vai definir isso mais adiante, aqui, porque eu vou ler a seguir. Mas no exemplo vivo da natureza daquele que vive aquilo que prega. Porque a maior afirmação de uma coisa é eu viver o que eu prego. Afinal de contas, se eu estou pregando alguma coisa, é porque eu acredito nela. Agora, não adianta nada, isso tem muito dentro, agora vou lavar a roupa suja, dentro do movimento espírita. As pessoas se dizem, o que tu é? Tu é espírita. E aí vocês vão ver o comportamento dela em relação ao que promulga a doutrina espírita. Ela é um frequentador de centro espírita. Como eu posso ser um frequentador de missa, eu posso ir lá, fazer toda a liturgia, eu vou, né, me santifico, junto as mãozinhas, me ajoelho, comungo, coisa e tal, e terminou aquilo ali, acabou tudo.
Eu posso ir lá no culto evangélico, cantar, fazer acontecer, mas sou um bulta de um egoísta. Eu venho no centro espírita, participo disso, daquilo, aquela coisa outra, mas no meu dia a dia, quem eu sou? Eles acham que eu estou inventando essas coisas todas? Não vou, eu vou voltar para a parábola depois, vou terminar isso aqui, mas vou voltar depois para mostrar para vocês que ele também falou disso. Então ele diz: e por quanto multiplicar-se-á a iniquidade, foi o que eu parei, né? O que isso gerará? Se resfriará a caridade de muitos. É o que acontece. Mas o que perseverar até o fim, mas vai perseverar por quê? Porque ele não está seguindo o indivíduo. Tá? Porque em determinado momento o indivíduo pode até ter feito uma coisa certa, ensinado direito. Ele aproveitou o conteúdo e viveu. O indivíduo só ensinou e não viveu. E perdeu. Mas não invalidou o conceito. Ele viveu o conceito, ele continua na direção. E aí o que Jesus diz a respeito disso? Esse será salvo. O que é salvo? Salvo do próprio primitivismo, da própria ignorância, do próprio conflito, como eu defini para vocês no início. Então, se alguém vos disser, olha aqui está o Cristo, ou ele lá colar, não lhe deis crédito. Nós não temos que seguir atrás de líderes. Nós temos que vivenciar valores. Nós temos que entender isso. Uma coisa só se pode se tornar universal quando estiver estabelecida dentro de todos. E não por seguir fanaticamente alguém. Porque não funciona. Tá? Então, se alguém vos disser, olha, que está o Cristo, ou ele acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios. Exemplo, área espírita, João de Deus. Vocês se lembram? E quantos outros que depois de Zé Arigó vieram, passaram, realizaram prodígios, operações. O que ficou? Escândalo, dificuldade de compreensão. Agora vamos comparar com o Chico Xavier, que não fez prodígio nenhum. O único prodígio que ele fez foi escrever livros que nos elucidam, nos ilustram. Era um homem humilde, pobre, fisicamente doente. Nada disso o impedia de passar noites em claro, psicografando livros que nos libertam, e com seus poucos reais, né? Na época não era real, mas que ganhava num saláriozinho desse tamanho, ele arranjava jeito de botar aquilo no bolso para sair lá embaixo da ponte, ficava, né, perto lá do lugar onde ele morava, para ir distribuir onde se reuniam e não tinham nada. Então, notem o que a segurança interna da compreensão profunda de alguma coisa faz em alguém. Vamos pensar em outros notórios. São Francisco, rico, uma família tradicional, abandona tudo, porque não queria submeter aquilo que a família queria impor sobre ele. Sai pelado, literalmente, mas a gente tem que aquilo é um simbolismo de despojo, de não vínculo. Avança e constrói a obra que ele construiu, a ponto do Papa ter que recuar e dar o braço a torcer. E o que vai fazer ele voltar, né? Ele está voltando, ele vai reencarnar de novo aí para mexer nessa igreja que está perdida aí. Né? Vocês notam que ninguém fica deserdado. Não tem como. Há milhares de seguidores que não poderão ficar desamparados. Assim como na figura do Alcorão. Esse caos que é lá no Oriente Médio, de brutalidade, de fanatismo terrorista, terá de vir alguém também para suprir o mundo para ser melhor, para ser saneado. As suas feridas, na sua superfície, em todos os lugares, têm que ser saradas. Não pode continuar assim. Então, essa figura colocada por ele aqui, né? E maravilha tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mas por que o escolhido, a figura do escolhido, que é aquele que compreende, que vive, não se engana? Porque jamais a verdade falará pela boca da mentira. Quem tem discernimento, quem não se deslumbra, quem pensa, quem analisa, quem compara, não se engana. Com certeza. Por isso que é uma doutrina, um conjunto de ideias
E tem uma natureza de estrutura de filosofia, porque nos obriga a pensar. Não é decorado, não é dogma. Tem que refletir. É muito amplo, porque se aplica diversadamente nos vários níveis das criaturas. Como a gente estuda dentro do livro dos Espíritos. Então não basta vir ao centro espírita, não basta sentar e fazer um trabalho regular de estudo, seja do livro dos Espíritos que for, mas tem de se compreender e tem que se testar a compreensão para ver a efetividade do rendimento. E aonde que a gente faz isso? Aonde que é o laboratório vivo de fazer isso? Afinal de contas, fala de quê? Das relações de vida e de morte, de processo de evolução, das continuidades dos seres dentro do tempo, nas fases da vida física, da morte biológica, no mundo espiritual, e a gente tem contato com ambos. Então a gente estuda o mundo físico, o comportamento social, as razões de ser e estuda o mundo espiritual. De forma prática, a gente vê, através de um intermediário, a manifestação de um espírito. E de vários espíritos, consequentemente, de comunidades, dos estados de sobrevivência. E o que eles representam? Isso nos leva a compreender profundamente a relação de tudo isso. Como a evolução se processa. E não mais se enganar. Abandonar o processo religioso tradicional, que é externo, que é de forma. E aí vocês vão entender por que acontece dentro do movimento espírita. As pessoas mudam de voz, botam roupas brancas, como se isso tornasse alguém melhor. Jesus falava, inclusive, que havia lobos em pele de cordeiro. E falava que os túmulos eram caiados, de branco por fora, mas eram podres por dentro. Notem que os exemplos são históricos. As reflexões têm milênios a respeito dessas coisas todas. Né? Nós temos que pensar. Né? Eu não vou me distender mais por causa da questão do tempo. Né? Nós teríamos que debulhar essas situações todas, falar um pouco de mediunidade, mas o tempo não vai permitir. Mas acho que o essencial foi atingido. E nós podemos dar prosseguimento na semana que vem sobre isso. Porque eu estou falando de nós aderirmos, de nós compreendermos e nos fundirmos, nos casarmos, nos encaixarmos. Na semana que vem, o que nós vamos falar é sobre isso. O título é Não Separeis que Deus Juntou. Lá é utilizada a figura do casamento biológico, uma experiência de congraçamento de experiência de seres distintos. Estou falando de seres. Por que seres? Porque dois se unem e geram muitos. Então, de dois se transformam em 3, 4, 5, porque vem a prole, vem a família e continuam as experiências. E é da relação dessas famílias é que nasce a sociedade. Então, todos esses conceitos que eu falei para vocês, na prática, qual é o laboratório vivo quando a gente está na fase encarnada para tudo isso acontecer? Aonde o ser se estrutura e realiza as suas experiências? Na família e das relações das famílias. E começa com um casamento biológico, físico, mas para ser casamento verdadeiro, tem que haver congraçamento e encaixe de ideias. Na segunda parte desse capítulo, que fala sobre o divórcio, a frase que começa diz assim: o divórcio é uma lei humana que vem a separar o que de fato já está separado, porque nunca teve unido. Porque jamais houve um congraçamento. Uma cerimônia, por que não tem cerimônia de casamento dentro da atividade espírita? Porque cerimônias não representam nada. Nada. Vocês sabem o que é nada? Nada. As cerimônias que nós fizemos ao longo dos milênios sempre falharam seus intuitos. Nunca funcionou. E nem nunca vai funcionar. A gente tem que ter relações sociais, regular, casamento civil. Sim, a gente tem prole, tem bens materiais, tudo tem que ser regulado. Nada em contrário. Mas lembrem-se, quando a gente esposa alguém, a gente esposa as características desse alguém. Os seus erros, os seus acertos. Não pense que a gente vai mudar alguém. Não vai mudar ninguém. A gente não permite que os outros nos mudem. Por que os outros vão permitir que a gente mude eles? Cada um muda quando quer. E se quiser. Então é bom a gente pensar assim, olha, será que eu consigo conviver com os erros que ele é portador, que eu não gosto muito? Será que botar na balancinha as coisas que tem lá, que eu gosto, compensa as que eu
me ajudam a suportar o que eu não gosto? Será que eu teria paciência, tolerância com essa diferença de ideias, de valores? É um amadurecimento, né? Porque a gente, quando casa com o corpo, enjoa. Vocês sabem disso. Todo mundo que eu estou falando sabe disso. Tá? O corpo se torna comum depois de um certo tempo. O deslumbramento passa. E se não existe uma relação afetiva mais profunda, a estabilidade da coisa balança. E aí acontece traições, ou as decepções, as depressões e tantas outras coisas que existem na vida, por não entendimento dos fundamentos das ideias, das experiências que a vida nos propõe. Jesus disse, para culminar, que será sempre a cada um segundo as suas obras, seus valores, suas definições, seus conteúdos. É bom a gente dar uma balanceada nessa tarde aqui, já que, né, amanhã é dia dos pais. Como é que está a nossa vida, o nosso interior? Para os pais, temos cumprido a nossa função, não de gerador, mas de orientação? Mas será que nós temos capacidade disso? Será que nós temos refletido sobre a vida de maneira profunda para dar uma orientação correta? Ou será que ainda nós somos um modelo hebraico, patriarcal, de que eu ser pai, eu sou o dono da verdade? Será que eu aprendi a discernir? Será que eu enxergo a vida realmente? Será que as dificuldades do trato que muitas vezes eu tenho com meus filhos não são experiências para me chamar a atenção, para me mudar? Então, o presente no Dia dos Pais para os pais é a reflexão, muito mais do que o cerimonial, que muitas vezes encobre as diferenças, as rusgas do dia a dia, e como eu disse, como cerimônias não são nada. Um dia de pseudo felicidade e congraçamento não produz felicidade estável, definitiva e real. Bom Dia dos Pais para todos vocês, né? Mas reflitam. Porque Deus é Pai e nunca nos desamparou.